excelente. Então, bem-vindos, obrigado por estarem aqui e agradeço sobretudo aqui ao Marcelo Sibaldo, que nos honra com um seminário de culto, já é o penúltimo deste ano letivo, portanto vamos ter mais um seminário no dia 1 de julho, também numa quarta-feira, às 15h30. E eu ia agora pedir ao a quem organizou esta conferência, que é o Marcelo, okay. Não é? De Marcelo Marcelo, para fazer aqui uma breve introdução do nosso estimado colega. Muito obrigado. Thank you, Dick. I'm going to switch to English. Marcelo will be giving his talk in Portuguese, right? Yes. And you will have slides in English, so both languages are served very well. It's my great pleasure to welcome everybody here and to introduce Marcelo Sibaldo to you. Marcelo Sibaldo did his PhD at the University of Alagoas. He is currently in Pernambuco, at the Federal University of Pernambuco. But his home state is Alagoas. He worked there on his PhD under the supervision of Nina Moura, who unfortunately is no longer with us, but she was a very wise person and very kind person, and we miss her very much. During his time in the doctoral program, he did his sandwich, as the Brazilians call it, at the CUNY Graduate Center, and I was his supervisor. I was a supervisor at CUNY at the time, and Marcelo was the very first Brazilian that I actually worked with. Probably not the very first Brazilian I ever met, but certainly the very first Brazilian I ever worked with. After him, two other Brazilians also made their way to CUNY, but for me it started with Marcelo. And when I met Marcelo, I thought that he was just the most amazingly kind person that you could ever meet. After that, I discovered that basically that holds for most Brazilians, perhaps all, but Marcelo still is very special to me. During his PhD research, he worked on predication and small clauses and copular sentences, of course a topic very dear to my heart. He organized, while at the Federal Rural University of Pernambuco, a number of conferences at the Recife facility that they had access to. And at two of those events, one was on nominals and another was in commemoration of Nina Moura, I was very privileged to be an invited speaker. And the privilege was such that Marcelo actually took me by car to his home state of Alagoas on both occasions and showed me the sights, the wonderful Gunga beach and the lagoons that Alagoas is famous for. And he also introduced me to Mugueca, so I owe a lot to Marcelo. I'm very pleased that I can now finally welcome him to Lisbon. And it turns out that he recently had an opportunity to apply for a grant from the state of Pernambuco to come here for a little while, for 2 months basically, right, or 3. I'm delighted that he won that grant so that he can work with me here in Lisbon. He's still working on copular sentences, but they're now in inverted commas, as you can see. And the predicates of these copular sentences are also in inverted commas. It's hard to pronounce the title. But we're talking today about PPs that are the predicates of copular sentences, and we'll see what kind of copular element to use in these constructions. Marcelo, thank you very much for being here and for accepting the invitation to give us a talk. Thank you. Thank you, Marcel, and thank you for this kind presentation. It was very good for me to be here. And thank you, Terry, too, for organizing this important event here for the faculty. And as Marcel advised you, I was switching for Portuguese because I can't trust my English at all. Então, como o Marcel já me apresentou, né, então eu vou e apresentou o título da minha apresentação, né, eu vou falar um pouquinho sobre os sintagmas preposicionais, predicados, né. Coloquei entre aspas esses predicados, vou logo dar um spoilerzinho aqui, né, porque algumas propostas, né, que eu vou discutir aqui não consideram, né,
essas estruturas, nem como esses PPs, nem como predicados e nem essas sentenças como copulativas, né? Então, por isso que eu coloquei essas aspas aí. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essas estruturas, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu vou falar aqui hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a discussão, né, sobre se está, um pouquinho, né? Então, muitas vezes elas são tratadas sempre pela questão de stage level, individual level predicates, né? Que elas selecionam esses predicados de nível mais temporário e mais permanente, né? E muitas vezes a discussão acaba aí, e a ideia é de que esses PPs predicados tragam uma nova discussão, né, sobre essas estruturas, né? Então, quando a gente tem sintagmas preposicionais nesse tipo de estrutura, com se está, a coisa muda um pouco de figura, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a história, né, desse se está, né, do que aconteceu, né, com essas cópulas no português, né, e de que forma essas cópulas estão intrincadas também em outras línguas românicas, né, basicamente como o catalão e o espanhol, por exemplo, né. E depois disso, uma coisa que eu esqueci de falar, né, é que isso aqui é um projeto, né, então assim como o Marcel tinha mencionado, eu vim para cá há pouco mais de 2 semanas, né, então aqui eu estou para desenvolver esse projeto e o que eu vou apresentar basicamente está realmente no seu início, né, então assim, o que eu vou trazer é um pouquinho do que eu tenho pensado, né, sobre os dados desse tipo de estrutura, com esse está, nesses PPs, né. E eu vou discutir algumas propostas, né? Na verdade 2 propostas sobre o se está no espanhol, né? Uma coisa que é interessante mencionar é que há pouquíssimos trabalhos sobre isso, né? Então, muitos dos trabalhos que vêm discutindo essas questões basicamente trazem o espanhol e sintagmas preposicionais locativos, sempre com esse papel semântico, né? de locativo, né? Não trazem outros papéis semânticos que são possíveis, como a gente vai ver aqui também na discussão. Então, no final, eu vou trazer algumas considerações finais sobre o que eu tenho feito até então, né? Então, assim, basicamente a ideia é de que a gente tem esses verbos, né, essas cópulas se está, né, e elas podem basicamente, né, elas podem aspectualmente deflagrar, né, um estado mais temporário ou permanente do predicado, né? Como em o João é magro e o João está magro, né? E eu posso, na verdade, eu posso ter, né, cópulas, né, selecionando um predicado do tipo mais temporário, como cansado, né? O João está cansado, né? John is tired, né? E aí eu seleciono a cópula está, quando eu tenho esse tipo de predicado, state. Só que eu tenho também um outro tipo de seleção, do tipo C, né, quando eu tenho um predicado mais permanente, né? Então, basicamente, o que se tem discutido sobre cópulas é basicamente essa diferença, né, entre stage e individual, né? E aí uma coisa que é interessante é que em português a gente tem esse tipo de restrição de seleção de cópula com o sintagma preposicional predicado, e algumas ideias semânticas também são deflagradas, né? Então, por exemplo, eu tenho a Maria está na praia, e aí a gente tem sempre a cópula está, né, no português, né, basicamente, né? A gente vai ver que existem algumas idiosincrasias, mas o está seleciona um PP locativo, né? A gente tem também ideias de companhia, comitatividade, e aí o está também seleciona no português brasileiro, né? Então, a Maria está com os amigos e não é, né? Não é a cópula C. Ideias de posse também a gente pode ter, né, com está, né? E aí a gente vai ver que algumas ideias de posse também podem ser trazidas com C também, né? Então a Maria está com dinheiro, por exemplo, né? Então a gente tem ideia de posse. E aí a gente tem também, eu coloquei aí temporal condition, mas pode ser, eu vou colocar outro melhorzinho depois, né? Mas a ideia é que a gente pode ter também algo do tipo a Maria está de dieta, Maria está de doente, né? Algum de partida, por exemplo, né? Então eu tenho algum tipo de um PP desse tipo aí selecionado por estar, né? Então assim, todos esses
papéis semânticos que são deflagrados por esses PPs não são trazidas na literatura, são pouco discutidas na literatura, né? De outra forma, assim como está, pode ter selecionar esses PPs, eu posso ter também C, né? A cópula C selecionando esses tipos de PP, e a cópula C, por exemplo, pode selecionar um PP que dá a ideia de material, né? Como essa chave é de ouro, e não está de ouro, né? O dinheiro é para o Manuel, né? Então a ideia é mais de beneficiário, alguma coisa nesse sentido. Eu posso ter esse tipo de seleção também. O tapete é da China, né? Da ideia de origem, né? O show é de 7 horas ou às 7 horas, né? Então a gente pode ter essas cópulas selecionando PPs que desencadeiam, né, ideias semânticas distintas, né? E aí as questões que eu trago, né, no projeto é exatamente por que isso pode acontecer, né? Quais são, por que eles podem, essas cópulas, né, que teoricamente são vazias de significado, semanticamente tem um vazio de significado, podem deflagrar. Então, quais são os papéis do sujeito, né, dos DPs, sujeito e os que estão dentro desse PP, né, na deflagração desses significados, dessas sentenças, né? E aí eu me pergunto se existe alguma pista diacrônica, né, já que houve essa mudança de ser e estar, né, nas línguas românticas, sobretudo nas línguas aqui da Espanha e português, né? Como é que a gente pode explicar, né, se existe algum traço diacrônico, alguma questão diacrônica que pode lançar alguma luz sobre esses tipos de dados que a gente tem hoje, né? E aí realmente a gente, basicamente a mesma ideia de que como é que essas restrições, né, de cópula e preposição, né, na seleção interlinguisticamente e além disso entre as línguas românicas, né? Como é que eu posso fazer uma generalização das línguas românicas e em relação às outras línguas também no mundo, né, de famílias distintas, como é que eu posso trazer algumas luzes, né? Então assim, eu trago essas questões, né? Eu já vou dar um spoiler, não vou responder nenhum aqui, mas assim, eu vou tentar trazer algumas discussões sobre essas questões, né? E eu trouxe de início, logo de cara, o que a literatura diz sobre esses tipos de estruturas no espanhol, né? Então, assim, algumas das questões que são trazidas, principalmente, como eu tinha falado anteriormente, sobre locativos, né? O que é que eles vão dizer sobre esses tipos de estruturas, né? Então, eu tenho um conjunto de dados aqui, né, de Fábregas, Marinho e Perpian. Eles vão dizer que, por exemplo, a gente tem, né, o copo está na cozinha e o João está em Lisboa, né? A ideia básica é de que, nesses contextos aí, está seleciona um objeto, acho que está, nomes objetos, né, que eu dizer, então são nomes mais individuais, né? Então existem João, copo, então esses objetos mais concretos, o está seleciona, né? E por outro lado, o verbo ser vai selecionar, que vai chamar de nomes eventivos, né? Nomes eventos, né? Então a festa, o conceito, a peça, né, de teatro. Então a gente pode ter esse tipo de estrutura. E uma coisa que é interessante que eles colocam é que aqui, em termos de PPs predicados, a coisa muda de figura. Enquanto com adjetivos a gente tem stage individual level predicates, né, está, seleciona stage, e ser, selecionam individual, aqui a gente tem exatamente o contrário, né? Quando eu tenho algo do tipo, o discurso foi entre as 7 e 8 no parlamento, né, esse ser aí seleciona uma ideia que não é permanente, né? Aí tem um tempo mais descrito, né? mais stage, né? E já o verbo estar, que seria a cópula stage, nesse caso aí, né, Barcelona está no Mediterrâneo, ela vai trazer exatamente uma questão mais individual, né? Então a gente tem dois tipos de diferenças, né, que a gente tem entre quando a gente confronta, né, PPs e sintagmas adjetivais, né? Então, basicamente, uma questão que é trazida, né, nesse texto é de que, e que é a generalização que é feita, né, na literatura, é de que quando o sintagma é adjetival, né,
Aí, né, então, a gente tem essa diferença entre stage e individual, né, e ela vai restringir a seleção da cópula, né. Só que quando a gente tem um PP, né, locativo, a restrição é sobre o sujeito, né, então há uma inversão aí, né. Então, quando a gente tem, né, o sujeito, o sujeito é restrito, na verdade, pelo PP locativo. Então, basicamente, essa é a generalização que é feita na literatura, né. E essa é uma observação feita pelos autores, né? Então, diante disso tudo, né, dessas questões, né, que eu vou trazer no projeto é exatamente adicionar alguns fatos históricos, né, da mudança, né, porque passou a ser e está, né, dentro desses PPs predicados, né. Vou também trazer o que eu estou tentando descrever sobre esses PPs, né, dentro do português brasileiro, né. E, como eu já tinha mencionado, né, mostrar realmente algumas propostas já feitas, né, sobre o ser-estar desses PPs, né. Então, basicamente, a ideia histórica de ser-estar é de que a gente tem, na história, ser sendo, né, tendo como origem, né, os paradigmas flexionais de Seller e Bies, né, então o verbo existencial e o verbo sentar, né? E uma coisa que é interessante, que a Rosa Virginia vai trazer no dado, é de que ser, no início, né, lá no século XII, né, o que é interessante que ela traz é que o verbo ser misturou, né, os traços de permanência do verbo existencial e de temporalidade, de state, né, de sentar, né? E isso realmente a gente vai ver diante de muita parte, né, do século XIII, XIV, isso aconteceu bastante, né? E o estar do verbo estar, né? E aqui eu trouxe alguns dados, né, em que a gente pode ter o verbo ser selecionando esses estágios mais temporários, né? Século XIII, desculpa, né? Aqui eu trouxe alguns dados quantitativos que são importantes só para a gente verificar, né, a diferença entre ser e estar no século, em dados dos cientistas, né, no século XIII, segue. Então, assim, muitos dados, inclusive transitórios, né, são dados usados pela cópula C, né. Então, assim, depois de muito tempo, na verdade, é que a gente tem essa cópula estar para selecionar estados mais temporários, né? Então, no dado do século XIII, né, a gente tem muito mais uso do verbo ser, inclusive em estados mais temporários, né? E aí outra coisa que é interessante que eu trago, né, também dos textos da Virginia, é que há uma diferença muito grande, né, do século XIII para o século XIV em termos dos dados locativos, né? Em que a gente tem aí, ó, no século XIII, 76% eram trazidos pelo verbo ser. No século XIV é uma inversão, né? O verbo estar é que toma todos esses, né, a grande maioria dos dados com os locativos, né? E aí, já em termos descritivos, o verbo estar vai trazer a questão de temporalidade já lá no século XVI, né? Então, na verdade, por muito tempo, o verbo ser seria realmente esse verbo que selecionava tanto predicados mais permanentes e transitórios, né, que designam estados mais permanentes e transitórios, né? Então, e uma coisa que é interessante é que desde sempre a gente tem essa distinção, né? Essa variação, na verdade, da cópula estar e ser, né? Esses aí são dados também da Rosa Virginia, né? Então, que ela vai mostrar em que está e ser. Mesmo nesse tipo de contexto, com PPs, a gente tem essa variação, né, de seleção do predicado, do PP, né? E da mesma forma, a gente tem aqui outros dados dela também. E também com comitatividade, também a gente pode ver também essa distinção, né, entre ser e estar em relação à seleção do PP predicado. Aí eu também trouxe alguns dados de línguas românicas, né, em que a gente pode ver, por exemplo, uma distinção
né? Então, catalão e espanhol, que são dados do CAP 2012, ele vai mostrar que existe uma distinção na seleção, né, desse tipo de predicado locativo, né? Ele vai ver que existe uma distinção entre a seleção da cópula nessas línguas e também a da preposição, né? Então, a preposição nessas estruturas vem com a preposição em, né? E a cópula está. Já no catalão, a cópula é a ser e a preposição a, né? E aí a gente pode ver isso em algumas outras línguas também, como por exemplo, se a gente faz uma distinção entre o italiano e o napolitano, por exemplo, a gente tem essa distinção também, né? Em cópula, sobretudo, sobre as cópulas, né? Seleção de cópulas, aí, né? Em que a gente tem essa distinção de seleção de cópulas, né? Então, basicamente, a ideia é se perguntar o que é que aconteceu entre essas línguas e por que o português, no português brasileiro, aconteceu diferente, né? Então, assim, o que eu trouxe aqui também foram alguns dados, né, do que eu tenho pensado sobre essas estruturas, né? Então, por exemplo, estruturas com a preposição com, né, podem, como eu tinha falado aqui, designar companhia, né? João estou com a Maria ou com o cachorro, né? Mas também podem indicar posse, né? Então aqui, assim, e aí a ideia seria olhar para os traços exatamente do DP, dentro desse PP, né? Em que a gente pode ter, por exemplo, se eu tenho algo mais animado ou concreto, né? Os traços mais animados ou concretos podem trazer alguma luz sobre esse tipo de dado aí, né? Então parece que a gente tem a mesma estrutura, mas o que vai mudar é realmente a semântica do nome dentro desses PPs, né? E uma coisa que ainda sobre posse, né? Que a gente pode ter posses mais passageiras, né? Com o estar com a perífrase estar com, eu posso ter algo do tipo juntar com aquele carro novo, né? Mas eu posso ter tipo uma inversão de predicado, e aí eu posso ter a cópula ser e a preposição de, né? E aí a inversão do predicado na posição do sujeito, por exemplo, a gente tem uma mudança, né? O João está com aquele carro novo é de João, né? A Maria está com o livro do Chomsky é da Maria, né? E aí eu posso ter essa mudança sujeito e o predicado, né? Mas claro, tem muitas questões aspectuais que eu não vou mencionar aqui e que realmente tem muitas outras coisas que interferem ali também na seleção ali das cópulas, né? Então, ainda com posse, né? A gente pode ter esse tipo de predicação, né, de inversão de predicação. O sujeito está o objeto está o predicado, né, está na posição do sujeito, né? Mas eu tenho algumas restrições, né? Eu não posso ter algo um sentimento, né? Então algo que não seja concreto, né? Então o João está com raiva, né? Não posso ter algo do tipo a raiva do João, não posso ter essa inversão com esse tipo de estrutura, né? O João está com febre, né? A febre é do João, por exemplo, é uma estrutura que eu não concebo como gramatical no português, né? Então não há essa inversão, não. Então a ideia é realmente tentar fazer um refinamento dos traços que compõem, né? Os traços semânticos que compõem sujeito e predicado aí também, né? Critização, por exemplo, né, sobre PPs benefativos, né? Eu posso ter algo do tipo o livro é para Maria, né? Mas eu não posso fazer uma critização, né, desse tipo de PPs, né? Português brasileiro. E por último eu trouxe um teste de coordenação, né? Então eu posso ter uma estrutura eu posso coordenar esses PPs predicados, eu posso ter algo do tipo a Maria está de luto no cemitério, né? Algo mórbido, mas, né, tá aí. E eu posso ter algo do tipo a Maria está na estação com amigos, né?
Mas com o verbo ser, isso parece ser mais difícil trazer esse tipo de estrutura. Eu não posso ter algo do tipo, o tapete é da Pérsia para o Manuel, por exemplo, né? Não posso ter algo também do tipo, o João é de confiança de Maceió, por exemplo, né? O copo é para o Pedro de vidro, essa estrutura estranha, né? Português brasileiro. Né? E aí depois eu fiquei me perguntando se isso também não é a interação desses PPs dentro dessas estruturas também, né? Porque eu posso ter, por exemplo, estruturas do tipo, a Maria está de partida na estação, mas, por exemplo, eu não posso ter algo do tipo, eu acho estranho, por exemplo, algo do tipo, a Maria está na estação de partida, por exemplo, nesse tipo de... E com o verbo ser, acho que tem algo do tipo, nessa estrutura aí, eu acho que fica uma tendência boa também em português, a festa é na minha casa de noite, né? A festa é de noite na minha casa. Eu posso ter esse tipo também de seleção e de coordenação, né, desses PPs, né? E aí, dentro desses dados, assim, claro que não tem nada sistematizado, né, mas a ideia seria como é que esses dados, né, podem lançar alguma luz, né? Como é que eu posso, a partir desses dados, né, fazer uma generalização maior, né, que possa dar conta dessa variação, né, entre esses PPs, né, que são selecionados pela sentença C está, né, com as cópulas C está, né. Então, basicamente, essa é a ideia, né, do projeto, né, do que eu pretendo desenvolver. E aí, diante disso, né, diante do que eu pretendo fazer, eu trouxe algumas propostas, né, do que tem na literatura para dar conta desses sintagmas preposicionais locativos, né? Então sempre são sentenças com verbo ser estar e PPs locativos que são analisados na literatura, basicamente, né? Então eu trouxe duas propostas aqui, né, que analisam esses tipos de estruturas, sobretudo no espanhol. Então, a primeira proposta é a do Bruckner, né? Então, e aí o que é interessante na proposta do Bruckner é que logo de cara ele vai justificar por que ele considera esse tipo de estruturas copulativas atributivas, né? Então, ele vai dizer que são estruturas copulativas e atributivas, né? Ele vai dizer que, olha, mesmo a tradição gramatical dizendo que eles podem ser adjuntos, né? Esses PPs podem ser adjuntos, né? E o verbo estar, sobretudo, né? Pode ser um verbo lexical. Eu vou considerar aqui essas sentenças copulativas como estruturas copulativas, porque né, o primeiro argumento dele é de que esses PPs, essas estruturas, podem funcionar como predicados secundários, né? E aí ele traz uma lista, né, de sentenças em que a gente pode ter alguns PPs, né, funcionando como predicados secundários, né? Então, né, o chefe quer, né, que seu despacho às 6 horas, né? Então eu tenho algumas estruturas aí, PPs, em que eu posso funcionar como predicados secundários, e o segundo argumento dele é de que alguns desses PPs locativos, né, eles podem se lexicalizar como atributos, né, como estruturas nas copulativas que podem ser usadas como atributos, né? Então eu posso ter em cama algo como doente, né? Em la luna, ele vai botar aí como voador, né? Então eu posso ter algo essas estruturas, então ele vai dizer, olha, isso aqui são estruturas copulativas e locativas exatamente porque eu posso ter esse tipo de PPs como funcionando como predicados secundários e ainda como PPs que podem funcionar como atributos, né, de estruturas copulativas, né? E aí ele vai, a ideia dele é de que ele vai pegar a ideia de que o verbo estar, né, tem um nó terminal,
né? Ele vai pegar a ideia de central de novos terminais, né? Terminais de coincidências terminais e centrais, né? Lá de Rio, da década de 80, por aí, ele vai trazer a ideia de que essas atributivas locativas vão sempre expressar uma ideia de path, né? De caminho, né? Então, sempre que eu tiver um locativo, eu vou ter essa ideia de path, né? E de que existe essa relação, né? Terminal coincidência entre uma figura e um fundo, né? Uma entidade, né? Que é alocada em algum lugar e a locação. Então, a ideia dele é que eu vou precisar, para que eu tenha uma sentença locativa, né, uma PP locativa, eu tenho de ter, na verdade, essa relação e esse traço aí de path, né, dentro da estrutura, né? E aí ele vai exatamente trazer essa distinção, né, que eu coloquei anteriormente sobre o catalão e o espanhol, né? Ele vai dizer, ele vai fazer essa distinção, olha, a gente tem aqui duas estruturas, né? Então, a primeira do catalão, a gente tem o verbo ser, e para ele o verbo ser não tem esse terminal, né? Essa relação de coincidência terminal, né? E o verbo estar tem. Então, por que a gente tem estruturas desse tipo no catalão, né? Então, ele vai trazer essa ideia aqui, né? Então, por exemplo, em 32b, ele vai dizer que o verbo estar já tem inerentemente esse traço, né, terminal, né, de coincidência terminal, né, que vai checar esse predicador, né, aí nessa estrutura mais valorosa, mais abaixo, né? Então, o verbo estar no espanhol é selecionado exatamente porque ele já tem na sua composição esse traço, né? Então, basicamente, a ideia de que eu tenho um path, né, dentro do próprio estar, né? E aí ele vai dizer que no catalão a gente não tem, ele seleciona o ser, né, mas a estrutura do path é realizada a partir da preposição, né? Ele vai dizer que a preposição já exprime esse path aí, né? Então ele vai dizer que existe então o catalão nas estruturas copulativas usa a preposição como a realização desse lugar, né, desse path, né? E o espanhol, o está, no próprio está tem esse path aí, né? Esse traço aí. E aí uma coisa que ele vai mencionar é que a gente pode ter exatamente aqueles dados que eu tinha mencionado anteriormente, né, de que eu posso ter o verbo ser no espanhol como nesse tipo de estrutura também, né? E aí ele vai fazer a ressalva de que, na verdade, o traço, né, de path, né, o traço de coincidência terminal está exatamente no DP sujeito. Então, o sujeito é que tem essa camada aspectual, e é nessa camada aspectual que está localizado esse traço, né, que vai exatamente fazer a checagem com o traço não interpretável do predicador lá embaixo, né? Então, para ele, esse seria o cenário, né, como é que ele explica, e além disso ele vai dizer que existe também uma outra estrutura em que a gente pode ter o ser no espanhol, que é quando a gente tem uma estrutura do tipo o concerto no auditório, né, em que a gente tem, por exemplo, uma estrutura, na verdade, o aeroporto é por aqui, desculpa. O aeroporto é por aqui, né, os recursos são na planta terceira, em que a gente tem, na verdade, em que a gente tem, mais uma vez, o DP, e nesse DP aqui, o DP sujeito, né, é localizado o traço de terminal, né, coincidência terminal, que vai dizer. Né? Então, na verdade, essas duas estruturas em que a gente tem o verbo ser no espanhol são licenciadas no espanhol exatamente porque o sujeito é que tem o traço desse nó terminal. Né? Então, a gente tem aí esse sujeito aí, que é exatamente interpretado, né, o escritório onde, né, os recursos estão apresentados, né, estão lá. Então, ele vai dizer que esses são os dois casos em que a gente pode ter, né, no português. Né? E, assim, algumas questões
né, que ficam da proposta, né, do Brucar. A primeira, que é apontada aí pelo Fábricas, né, e os colegas, é exatamente sobre a localidade da relação, né? O nome eventivo está muito baixo na estrutura, né, na estrutura do DP. Como é que ele vai checar um PP, né, lá embaixo, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né, da relação da localidade, né? Uma outra falha é exatamente sobre o traço, né, esse traço que ele propõe, né, de coincidência terminal, né? Ele vai dizer, olha, por que somente alguns DPs têm esse traço e outros não, né? E, por último, né, eu coloco, por exemplo, dados do português brasileiro, por exemplo, em que a gente pode ter essas estruturas com o verbo estar, por exemplo, né? E uma outra questão que ele também não menciona é como é que é um problema meu mesmo, como é que eu posso também levar essa proposta para outros tipos de preposições, outros tipos de conteúdos semânticos dentro desses PPs, né? E além disso eu posso ter algo do tipo, a assinatura do acordo está na quinta, no português brasileiro, por exemplo. Eu posso ter, né, pensando numa estrutura, numa discussão em que eu não sei quando é que eu vou assinar um determinado acordo. A assinatura do acordo está na quinta. Né? Então, eu posso ter esse tipo de estrutura em que eu tenho um evento e o está ainda assim é selecionado. Né? Então, como é que eu posso dar conta desse tipo de dados? E aí a gente passa para a segunda proposta. A segunda proposta, que é de março de 2026, né, uma proposta bastante recente, né, e aí ele vai exatamente trazer os argumentos do Brucar, né, em que ele vai dizer que, olha, a gente tem, na verdade, uma sentença copulativa atributiva aqui, e ele vai, na verdade, trazer alguns outros argumentos, não vou ser tão fiel ao que ele propõe, ele realmente gasta muita tinta trazendo, realmente rebatendo vários argumentos sobre outras propostas também, além da do Brucar, mas a ideia básica é que ele vai recusar, né, esses argumentos, porque por exemplo, esses PPs locativos poderem ser predicados secundários, né, porque em algumas outras estruturas, eles podem funcionar também como um argumento locativo, como em Juan Recibe em Sucassa, né? E como adjunto também, como estrutura de 39, né? Como eu em Sucassa, né? Além de participar desse tipo de estrutura, né? Então ele vai dizer que a gente não tem, na verdade, isso não seria um argumento para que eu tivesse um PP como um predicado de uma estrutura copulativa, né? E sobre a questão dos PPs locativos poderem funcionar como predicado, como atributos, né? Ele vai dizer que, na verdade, eles só funcionam como atributos exatamente quando ele perde o traço de localidade. O traço locativo vai ser perdido, então por quê? Né? Se ele vai perder esse traço local, né? Se eu digo, o João está de cama, né? Então o traço de local é perdido exatamente para dar espaço para essa função de atributo. Né? Então, não tem como o PF estar ali realizado, né? E aí ele vai trazer dados, né, do espanhol, em que a gente tem uma restrição sobre sujeito, sobre a cópula e sobre o PP, né, que ele vai dizer, olha, existem, na verdade, algumas restrições, então a cópula, né, faz esse tipo de restrição, o sujeito faz esse tipo de restrição. Então, por exemplo, eu posso ter estrutura do tipo, a carta está entre as páginas do livro, mas eu não posso ter a Ana estar na página do livro, por exemplo. Né? Então, existem restrições de seleção semântica, né, para ele. Né? Então, isso aí, na verdade, são argumentos para mostrar de que, nesse tipo de estrutura, né, o verbo ser e estar, eles funcionam como um verbo lexical. Ele vai defender a ideia de que, nesse caso, nessas estruturas aí, o verbo ser e estar são verbos lexicais, né, e que se juntam com os PPs predicados, né, para selecionar o sujeito.
né? Então, nesse caso aí, o Marques, né, ele vai exatamente adotar a ideia da BUT, né, de predicados complexos, né? E aí ele vai dizer que essas estruturas, né, que em trabalhos anteriores chamavam de copulativos, né, de PPs locativos, na verdade o que a gente tem aí é uma estrutura em que é uma estrutura monoclausal, né? Ele vai dizer que realmente é um predicado complexo aí, né, que se interagem para selecionar tanto os PPs quanto os sujeitos desse tipo de estrutura, né? Então, as estruturas, né, por exemplo, a festa é em sua casa, né, o João está em sua casa. Essa diferença aí de seleção de cópula, né? A oficina de Correios é nessa calle, né? A fiesta está agora em sua casa, né? Então, esse tipo de diferença aí, na verdade, ele vai dizer que o ser e o estar, né, vão adquirir esses conteúdos semânticos, né? E juntos com o PP locativo, participam na seleção semântica do sujeito, né? Então, assim, o significado adquirido por ser e estar, né, faz um importante papel, né, em respeito ao evento, à denotação do evento, ou não, né? Ou se o sujeito é argumento externo ou o sujeito, né? Então, ele vai dizer exatamente que toda essa construção, né, vai restringir, né, se entidades simples, né, entidades locativas, eventos completos ou fases de eventos, né? Então, ele vai propor, então, que a gente tem aí uma estrutura monoclausal, né? E aí o que eu trago como uma questão assim para o trabalho, né, do Marques é que se eu fizer isso eu vou perder muito, né, do poder descritivo, né, do que as outras do trabalho que já vem sendo feito, né, sobre as estruturas copulativas, né? Então, assim, muito do que a gente viu assim em termos de descrição de Bruckart e de outros trabalhos, né, da Violeta de Monte, de tantos outros trabalhos importantes, vão se perder, né, de como esses itens individuais vão contribuir, né, para o significado semântico como um todo, né? E outra coisa interessante, né, que eu vejo realmente como um problema na proposta dele é que ele não vai me dar conta de como essa questão, né, da história do português, essa mudança de cópula, essas mudanças que o português sofreu, né, em termos de um predicado complexo, né? E por fim, né, essa proposta em considerar se estar como verbos lexicais, né, eles deixam de lado uma grande parte, né, da literatura, né, que mostra que a cópula, né, funciona de forma diferente de verbos lexicais, né, em termos de caso, em termos de papel temático e outras questões também, né? Então, essas são as duas propostas, né, que eu trouxe, né? Existem outras, mas basicamente a ideia se resume a uma cópula, essas estruturas são copulativas ou não são copulativas, e basicamente essas duas propostas eu trouxe para dar uma resumida no geral, mas tem muita coisa que ficou de fora, né? Claro, mas... Então, assim, como eu falei para vocês, então é um projeto, então realmente os próximos passos desse projeto é realmente refinar, né, muito o que eu tenho, né, de descrição ainda é muito pobre, é muito pouco, né, para uma generalização maior, né, e a ideia é de que realmente que eu faça esse refinamento, né, para que eu possa exatamente tentar fazer alguma proposição do que aconteceu, né, e o que acontece, na verdade, nessas estruturas do português, né? Então, por fim, né, então, os predicados, né, esses PPs predicados, né, centros copulativos português brasileiro, né, então emergiram exatamente talvez por conta desse espalhamento dos significados, né, que o estar teve, né, na história do português, né?
E algumas dessas estruturas, né, podem ser observadas, né, interlinguisticamente, né, e aí a gente pode ver algumas diferenças no português brasileiro dessas outras línguas românicas também, né, mas a ideia é que a gente também tenha, veja em outras línguas também, né, há muito pouco ainda também em outras línguas também sobre esse tipo de dado, né. Então, apesar dessas estruturas serem muito usadas, né, por nós, né, elas, né, tanto quanto eu saiba, são pouco pesquisadas, né, e exatamente por isso, talvez pouco entendidas, né. É isso, muito obrigado, gente.